Começou mais um Tá Beleza Podcast, tudo sobre saúde mental, estética, bem-estar, apresentado por mim, Marco Vantami, e ele, a fera do transplante capilar no país, meu irmão, Dr. Joel Lacerda. E aí, brabo? Cara, eu falo sempre, né? Isso aqui é aula. Eu tinha que pagar pra estar aqui, inclusive. Do teu lado, então eu aprendo oratória, entendeu? E aprendo ciência. Mas de qualquer maneira é o seguinte, vocês que acompanham a gente, sempre tem que fazer o triplo C. Isso aí. Que é o curtiu, comentou, compartilhou. Verdade. E sugerir novos temas, novas pautas para que a gente traga para você mais informações de forma leve, coisa mais linda. Total, é importante, fundamental que você curta, porque outros vídeos do tipo vão aparecer aí no seu trilho. E claro, ajuda a gente, se inscreva no canal. Hoje mais uma convidada de respeito. Só convidados que desequilibram. A gente recebe a doutora Marcela Bianca, neuropsicóloga. Ela é responsável pelo laboratório TDAH adulto da Unifesp. Uma honra ter você hoje aqui. Muita coisa. Tudo bom, doutora Marcela? É um prazer, obrigada pelo convite. Adoro falar a respeito de saúde mental, cérebro. Acho que vai ser um bate-papo bem legal aqui. Com certeza. E você saúde mental a gente precisa muito, né? Total. E você trata de assuntos que nós, né, estamos envolvidos diretamente. Não é isso? Com certeza. A começar pelo nosso TDAH adulto. Né? Quem? Pois é. Acho que a minha esposa me manda vários rios assim, de sintomas do TDAH adulto que não foram tratados e que afloram quando a pessoa já é bem mais velha. Ela, assim, e realmente eu me enquadro em vários. Assim. Isso é muito comum, né? Principalmente a minha geração. Eu tenho 49 anos e assim, meus pais já foram pais bem mais velhos do que o usual na época. E eu poderia apresentar sintomas, mas naquele momento, naquela época, isso não era nem visto com tanta atenção como é hoje, né? Então, eu acredito que deva ser bem comum isso. Então, eu trabalho muito com o diagnóstico tardio, né? Então, por isso que fala assim do adulto. Porque muitas pessoas, às vezes, não tinham acesso ou até mesmo não sabia muito bem o que era. Mas é importante a gente começar falando que a questão do TDAH, ela é que nem a glicemia. A glicemia você tem. Se você não disser que não tem nenhum sintomas que tem no TDAH, eu vou falar, tem alguma coisa de errado. Porque do mesma forma que você tem a glicemia, não necessariamente você tem diabetes. Sim. E o TDAH é a mesma coisa. Então, quais sintomas que vocês enquadram? Então, por que as pessoas acabam se identificando muito? Porque a gente tem essa questão de sintomas do TDAH que está presente tanto no TDAH próximo ou em outros transtornos. Alguns transtornos psiquiátricos, como até mesmo o bipolar, o transtorno de ansiedade generalizada, a depressão, enfim. Então, são sintomas que todo mundo fala, nossa, sou eu, me enquadro. Mas nem todo mundo tem TDAH. A gente tem que olhar assim, um contexto geral para poder fazer essa questão do diagnóstico. Aí é onde chegam até mim, né? Porque eu faço a avaliação neuropsicológica que o paciente ele consegue ver como está funcionando o cérebro, como está funcionando os aspectos emocionais, como está funcionando as questões comportamentais. Então, a gente faz eu falo que é um scan ali do cérebro e da saúde mental para a gente chegar, ver se faz sentido ou não o TDAH. Se colocar um checklist com os transtornos mentais, todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Alguma coisa. Exato. Se fosse assim, a gente ia colocar, como dizem, esses medicamentos, né? Que todo mundo conhece, a Ritalina. Na água, todo mundo já beberia da torneira mesmo. Na caixa d'água. Rivotril e Ritalina. Exatamente. É verdade. Agora, também não só, né, o TDAH. Tem também a questão do autismo tardio, né? Sim. Isso tem sintomas? A gente está falando de uma maneira geral. É claro que cada caso é um caso, isso tem que ser analisado de uma maneira melhor. Mas, assim, traços bem característicos disso tardiamente. Então, é o seguinte, normalmente, o paciente que ele chega até a minha clínica, o adulto, ele sempre chega com uma queixa, a maior parte eu tô desatento, tá caindo meu rendimento no trabalho, ou eu tô tendo dificuldades de relação dentro da minha casa, enfim, memória. Então, a desatenção e a memória são campeãs de queixas que chegam na minha clínica.
Aí, com isso, a gente começa a investigar. E tem muita gente que chega achando que é TDAH, que muitas vezes é autista, que também tem um TDAH associado, ou tem uma questão do bipolar, ou não tem nada, ou realmente tem um TDAH. Então, assim, a minha função é muito mais fazer a pergunta contrária, né? O que eu posso descartar o TDAH? Porque a maioria chega com essa questão do TDAH. Uma desatenção, não tô memorizando, mas a gente tem que lembrar uma coisa. Se a gente tá ansioso ou se a gente tá num quadro depressivo, imagina, nosso cérebro é uma rede de circuito elétrico de uma cidade. Se funciona em alta voltagem, que é a ansiedade, ou baixa voltagem, que é a depressão, em algum momento ele vai dar algum problema. Só que aí, se você tá muito ansioso ou muito depressivo, qual que é a chance de você prestar atenção? Verdade. Né? Se você não presta atenção, tá no automático, você não presta atenção, consequentemente não memoriza. Então a gente tem que ver de onde vem isso. A própria restrição do sono também tira um pouco da atenção, da memória. Totalmente. A quantidade falando nessa questão do TDAH, de crianças que estão sendo diagnosticadas com TDAH, mas que quando chega para um neurologista e ele aprofunda o exame e pede uma polissonografia, vê que aquela criança tem apneia. Olha só, a apneia. Aí começa a ver o quanto que os sintomas são parecidos. Aquela criança não dorme, óbvio que ela vai ficar agitada e desatenta. Não tá dormindo? Então o sono tem uma relação intrínseca ali. Não tem como descartar. Por isso que eu falo, a gente não tem que só fazer o checklist dos sintomas do TDAH, né? A gente tem que ver, assim, um todo, uma avaliação completa. Eu falo que é o estilo de vida. Como que tá a alimentação? Sim. Tá se alimentando bem? Ou come e sente aquele peso, né? Aquele cansaço. Porque isso também diminui o desempenho cognitivo. A tendência de não prestar atenção é muito grande. Quando você come algo muito pesado, gorduroso. Imagina aquela feijoada do final de semana? Que você come e aí depois fica aquele peso. O cérebro tem mais dificuldade. A questão da atividade física. Não fazer atividade física também é um problema. Você não faz atividade física, aí você não estimula o cérebro também a ter aí a dopamina que a gente precisa para ter ação. A questão também é de socialização. Às vezes, não é porque a gente trabalha com pessoas que a gente está socializando. Não, e o momento de estar com a família ou de estar com os amigos, isso acontece. Né? Então, a gente tem que olhar um cenário como um todo, para depois a gente falar. Então, essa questão do sono, ela é tão importante quanto. A questão dentro de casa, da relação do pai com a mãe, discussões, briga com o filho, entre eles, interfere também nesse desempenho? Com certeza. E sabe qual que é uma questão? Investigar bastante isso também, né? Sabe uma questão? Como eu trabalho muito com esse diagnóstico tardio do adulto, não tem como eu não questionar como que foi a relação desde a infância. Porque os adultos, as pessoas de modo geral, eles trazem crenças e ficam repetindo padrões. Então, assim, se na família, com certeza, às vezes, vamos dar um exemplo assim, às vezes tem um pai que era aquele pai que agredia a mãe, não tão fisicamente, mas verbalmente, aquela criança fica com raiva desse pai, mas por incrível que pareça, a tendência de repetir é muito grande. Repetir padrões, sabe? Então, a gente precisa entender como que é esse ambiente familiar também, né? Como que é a questão genética, não tem como desprender. Essa questão, às vezes, associada a drogas, alcoolismo também, tem muita relação. Então, na hora que a gente faz uma avaliação para falar que tem um TDAH, normalmente, uma avaliação de dedicação do profissional, tanto com o paciente, que dá em média umas 10 horas, fora sem o paciente, que dá mais umas 10 horas, são 20 horas, para a gente analisar aquele paciente como um todo e não simplesmente em 1 hora, às vezes, ou 2 horas de consulta, a gente conseguiria fazer isso. Tipo, olha, é isso. Né? E a gente doença precisa da moda analisar. da criançada. Moda que eu digo assim, né? Sem querer menosprezar, mas a doença com mais prevalência da criançada hoje, do ponto de vista da saúde mental, você consegue descrever? Você é mais TDAH, você é mais autismo, você é mais... Então, hoje em dia o que se fala é TDAH e autismo, né? Ansiedade também tem criança, não tem? Então, mas aí acha que aí todo mundo, mas ele tem um TDAH, ele é desatento, por isso que ele é ansioso, por isso que ele é hiperativo, por isso que ele tem esse comportamento, né? Então a gente precisa olhar um pouco além disso. O que é importante a gente falar? Que essa questão do TDAH, ele tem vários sintomas que tem outros transtornos, mas e o autista? Como identificar um autismo?
né? Porque todo mundo fala, autista é só aquela que tem dificuldade de socialização, mas por incrível que pareça, tem muitos autistas que têm uma boa capacidade de expressar, que é aquele bom vendedor, que ele precisa se esforçar para fazer aquilo. Você fala, nossa, é autista? Sim. Não é porque ele é autista que ele vai ficar isolado, que ele não vai se socializar. A gente tem que olhar muito o cenário. Ele tem alguns padrões, uma inflexibilidade, não gosta muito de mudanças. Ele tem um padrão um pouco mais com texturas de alimentos, ou barulho, sensibilidade, hipersensibilidade, visual também, muita luz. Às vezes eles acabam se incomodando. Enfim, são alguns comportamentos que a gente observa que... quando chega na fase adulta, é aquela criança que às vezes falava, era tímido, ele não tinha introspectivo. Aí o pai, às vezes a mãe falava, mas era assim, porque eu também era, porque a genética tem muito. Se o filho é autista, o pai ou a mãe tem o autismo. E aí entra nessa questão de, mas como que ele é inteligente? Ele é inteligente, então o prejuízo é só mais social. Então, é o nível 1 de suporte. É aquele que consegue desenrolar as coisas. Aí chega na fase adulta e fala, tem alguma coisa de errado comigo. Porque eu não estou conseguindo me desempenhar no trabalho. Depois da pandemia, eu vi que eu gostava realmente de ficar em casa. Eu tive que voltar a trabalhar, já foi um problema. Aí onde começaram a vir os diagnósticos do autismo, entendeu? Você vê como positivo ou negativo. A criançada hoje tem uma agenda pior do que a nossa. Vai pro balé de manhã, vai pro futebolzinho, pra escolinha do Flamengo, né? Do Flamengo. Pode ser do Botafogo. À tarde, depois volta para fazer provinha, já tá no curso de modelo, fica o dia todo pior do que a nossa agenda. Você acha que é legal isso ou não? Não, eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Eu acho que a gente tem que estimular, sim, uma parte criativa de alguma atividade, uma parte de esporte também, sim, sem sombra de dúvida, mas uma atividade muito cheia não deixa aquela criança ser criança, de brincar ali com algumas atividades do brincar mesmo, sabe? Então, acaba ficando exaustivo. E essa exaustão que nós adultos sentimos, as crianças também sentem quando tem muita atividade. Né? Então, essa exaustão, que muita gente acha que também que é um TDAH, não. A exaustão mental, o cansaço, ele faz com que a gente fique mais lentificado, durma pior, a mente fica mais agitada, aí você fala, o que eu tava falando mesmo? Isso acontece com as crianças também. Sim. Então, eu acho que é importante ter um equilíbrio. Tudo na vida que é um exagero é um problema. E também a questão da cobrança, de nota, cobrança de desempenho. Você acha que como é que funciona? Como é que deveria ser isso? Então, o que a gente observa? É importante ter sempre uma conversa. Por quê? Porque às vezes tem crianças, adolescentes que têm dificuldades na escola que passa despercebido. Né? Mas ele não vai bem ali. Olha, eu me tornei neuropsicóloga só para vocês entenderem. Eu tenho um irmão com dislexia. O que se fala da dislexia? A dislexia, ela tem tanto impacto quanto o TDAH. Sim. A dislexia está associada à questão da escrita, da leitura e tudo mais. E aí, o que acontece? Meu irmão era aquele aluno que fazia o suficiente para passar. Sim. E quando aí, passava era uma vitória, né? Era uma vitória. Mas assim, patinando. Não, quando precisava estudava, mas era difícil, porque a leitura para ele é um saco. E todo mundo falava assim, nossa, mas tão inteligente. Tão inteligente, não quer ler, é preguiçoso. É preguiçoso. Né? E depois a gente viu que, depois do diagnóstico dele, que eu estudava psicologia e eu conhecia a neuropsicologia, eu vi como mudou a vida dele. O meu irmão é incrível. Ele é um vendedor maravilhoso, que sabe vender, dialogar, conversar e tudo mais. Mas quando precisa colocar no papel ou ler alguma coisa, ele precisa de um cérebro à parte. Porque o dele é uma dificuldade que ele tem. E sabe qual que é a dificuldade em relação às crianças e os adolescentes? É que às vezes os pais cobram muito, sem identificar. Será que aquilo é uma dificuldade ou é uma preguiça? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Sim. Né? Será que ele não está conseguindo mesmo? Ele precisa de uma ajuda ou não? Porque a partir do momento que meu irmão pôde passar a fazer as provas orais, porque tinha uma pessoa que lia a prova para ele, ele respondia oral e a pessoa escrevia, ele começou a ir muito bem. Porque o problema dele era ler e escrever. Pô, isso é legal. Isso é lei, que, por exemplo, quem tem dislexia ou não? Sim. Pô, e tá vendo que é interessante?
Tem muitas leis que amparam o disléxico. Ele tem problema em ler, em escrever. Sim. Aí quando ele falou que não teve como se fosse um tradutor, a pessoa lia para ele a prova, ele verbalizava, a pessoa escrevia. Concurso público, vestibular, em todos os lugares, quem tem dislexia ou algum transtorno de aprendizagem, eles têm um apoio, sim, sem sombra de dúvida. Até mesmo a questão do TDAH. O do TDAH... O tempo maior, né? Então... Aí tem a questão do tempo maior, mas sabe que no evento aqui, né, no Brain de neurociência e psiquiatria, fizeram um estudo que não necessariamente mais tempo faz com que o TDAH tenha um bom desempenho. Então eles estão numa discussão aí se realmente pro TDAH é importante ter mais tempo ou não. Mas quem tem dislexia, sim, tem mais tempo e tem uma pessoa para ler e para escrever por ele. Agora ponto importante, assim, e importante para os pais, assim. Eu sei que no consultório que você tem as ferramentas, é o melhor caminho. Mas, de uma maneira geral, como diferenciar e identificar a diferença entre a dislexia e a preguiça? Porque, na maioria dos casos, as crianças vão ser cobradas por preguiça. Exatamente. Então, primeiro ponto... Não só a dislexia, vamos pensar em qualquer transtorno de aprendizagem, o TDAH, transtorno de... qualquer quadro que seja patológico, vamos pensar. Primeiro, comportamento da criança. Se aquele comportamento ele é momentâneo, a chance de ser uma preguiça é maior. Porque, eu tô um pouco mais cansado, eu tô mais exausto, a gente chegou de viagem, ou eu tô com visita em casa e tá exigindo um pouco mais, então deixa pra lá. Quando é algo que é rotineiro, faz parte da rotina, o ideal é procurar um profissional para realmente identificar se aquilo não é algo mais profundo. Porque, às vezes, falar é preguiça, vai até a página 2. Entendeu? Então, começou a ficar muito frequente, busca um profissional. Porque não tem como, a olho nu, identificar assim, é isso ou aquilo. A gente vê que é patológico ou é um problema quando ele não é momento. Então, assim, quando a gente tá um pouco mais cansado, mais exausto, a gente olha aquilo e fala assim, nossa, hoje eu tô mais apática, ou eu tô mais desatenta, mas assim, é muita informação. Isso é o momento, ok. Mas e se a sua vida começa a repetir, passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, aquilo fica recorrente. Ficou recorrente, os pais têm que... Tanto os pais quanto nós adultos. Se você está tendo um impacto na sua vida, porque é uma questão momentânea, ok. Se ficou recorrente, procure uma ajuda, porque é a recorrência que demonstra que ser um problema ou não. Aí, o ideal é, antes identificar se realmente é ou não, do que falar, meu Deus, é ou não é. Todo mundo acha que procurar, às vezes, ajuda vou procurar o que não tem. Não. A gente tem que se permitir. Se não tiver, não tem, exatamente. Então aí a gente vai ver da onde vem a causa. Será que é cognitivo? Será que é emocional? E sabe a questão das crianças? Às vezes eles não falam, não expressam muitos sentimentos. Nem sabem também expressar. Talvez eles estão com alguma dificuldade em casa, até adolescentes. Tem essa questão de se expressar, mas eles estão com uma dificuldade em casa que eles não conseguem, às vezes, trazer isso. Em que momento que eu vou falar para minha mãe ou para o meu pai que eu tô incomodado com algum comportamento deles? Verdade. Então, outra coisa, às vezes a criança tem preguiça e tal, até a gente, né? Mas preguiça em quê? Só em coisa que é chata? Ou preguiça em tudo? Porque assim, tudo pode ser até uma depressão, né? Mas o cara não, quando é maneiro, ele tem uma disposição, aí fica ali, não sei, tem isso muito também, né? Para poder diferenciar no diagnóstico. Você perguntar, a namoradinha chega, ele vai fritar as coisas, vai lavar até a louça. A motivação que é diferente, né? É a motivação, exatamente. E qual que é a motivação que ele está tendo? Se não tiver nenhuma motivação, a chance de ter um quadro depressivo é muito grande. Sim. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo, né? E os pais e os familiares têm que entender que é um transtorno e ele precisa de acolhimento e não de crítica. Exatamente. Você acaba gravando, entendeu? Mas isso é difícil. Eu acho que hoje, assim, as pessoas estão se abrindo mais a isso. Ainda existe uma resistência, a questão da frescura, do mimimi, né? Mas assim, por exemplo, você que trata desses tipos de transtorno tardio, deve acontecer muito isso. Eu, por exemplo, acho que eu tenho vários.
E que não... É sério, por exemplo, segura elástico, sem ansiedade. Nossa diferença é que você acha. Eu tenho certeza que eu tenho. Que eu Pois é. Então, essa questão, né, de como isso era tratado, a maneira como explode muitos anos depois, dependendo da maneira, pode ser um fator complicador, né? Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Hoje, quer dizer, infelizmente, né, os jovens voltaram a fumar muito por conta desse pendrivezinho. Estava vindo um declínio do tabagismo do Brasil e a beber muito e cada vez mais cedo. Isso tem a ver apenas com a questão comportamental da galerinha de hoje ou também com esse transtorno que não identificam e ficam criticando e, na verdade, depois foge, vai beber, vai fumar? Aí eu acho que vem a palavra frustração. Tá todo mundo com baixa frustração, né? Se vocês observarem, não é uma crítica, mas é uma realidade. Uhum. Os pais estão com pouca dificuldade de o que a criança pode fazer enquanto aquele momento que ele tem que esperar. Então, o que é mais fácil? Pega o celular ou o tablet e dá. O pai contribui. A partir do momento... aí você fala, Marcela, mas e aí? O que eu faço? Então, tem que tentar ser um pouco assim. A tela, ela faz com que aquela criança não sinta aquele momento de saber que eu tenho que esperar, saber que é o momento de ter disciplina. Porque antigamente, vamos pensar, os pais e a mãe olhavam, era uma questão de olhar e não precisava falar. Vamos, né? Olhava assim, da maneira que eu olhava. Mas aí o que acontece? Muito é o ambiente que se vive. Aí você vai pra escola e fala, mas a mãe do coleguinha deixa, mas o pai do coleguinha deixa, mas por que você não deixa? Então, essa questão de fumar. Mas todo mundo tá fumando. Antigamente era o cigarro, hoje é o cigarro eletrônico, né? Que tipo, acha que não faz mal porque não é a nicotina mais ali. nocivo do que o outro. Não é o cheiro, não tem aquele cheiro, né? Mas é a mesma coisa. Então, assim, qual que é o ambiente? Naquele ambiente que se tiver os colegas fazendo, a chance de repetir é muito grande. Porque o adolescente, ele não tem ainda discernimento por mais que sabe o que é certo e o que é errado, mas ele ainda não é uma pessoa para falar assim, olha, eu tenho que fazer isso ou aquilo, que nem nós temos discernimento quando nós somos adultos. Que é porque a vida ensinou o que é certo e o que é errado. Aí, a partir do momento que esse adolescente está começando a ver que ele não é aquela criança que depende dos pais, mas que ele pode ter opiniões próprias, então deixa eu ver o que é isso, deixa eu ver o que é aquilo, gera curiosidade e começa a entrar nesse mundo, sabe? O adolescente, ele é esponja ou ele é espelho? Ele assimila e faz aquilo e bate e volta, não tá nem aí. Ele é um pouco de tudo. O adolescente é aquele que vai, assim, arriscar o que for para conseguir entender o que ele gosta. Porque se você perguntar pro adolescente o que você quer, hoje ele vai falar, hoje eu gosto muito de jogar tênis. Amanhã ele pode falar assim, não, já desisti do tênis, eu quero isso. Por quê? Porque ele tá na descoberta. Então, os pais precisam dar muito apoio nesse momento. É um momento bem... Eu assisti uma peça de comédia do Afonso Padilha, mas que ele falou uma coisa que para mim muito profunda. Ele falou, minha geração ia pro ponto do ônibus, ficava ali naquele poste, que nem ponto tinha, aí ficava aquela fila na sombra do poste, 45 minutos. Quando o ônibus vinha, tu ficava todo felizão quando o ônibus veio. Agora o cara tá acostumado a pedir com 3 minutos, na sala da casa. Aí quando dá 5, ele aí, 5 minutos, pô. Não sei o quê. Então, essa geração nova não sabe esperar também por isso, que é tudo na mão. Mas vamos pensar na questão. A informação, quando a gente precisava falar com alguém, a gente mandava uma carta, sei lá quanto tempo chegava. E hoje, a gente manda uma mensagem. Se você visualizar. Exato, uma mensagem visualizada e não respondida é uma frustração muito grande. Entendeu? Então, a tecnologia, ela ajuda muito, sem sombra de dúvida. Eu acho que a gente tem que utilizar a tecnologia muito a nosso favor, mas está deixando com que as pessoas não lidem muito com essa frustração. Por que eu vou guardar um número de telefone se eu tenho aqui no celular na palma da minha mão? Isso gera ansiedade. Sim. Aí aumenta muito o quadro de ansiedade. E também a questão de você... As pessoas só publicam a foto, né? Porque a vida é um filme. Faz aquele recorte e coloca. Aí serve de exemplo para os amiguinhos, né? Na escola, que a vida dela é maravilhosa, né? Exato. Aí quando traz a vida para a vida real mesmo dela, é pior do que a nossa. Coisa. No evento ontem eles estavam falando a respeito disso, dos adolescentes. Por que eles estão se mutilando? Por que eles estão trazendo toda essa agressividade, essa falta de pertencimento em onde eles vivem? Estão perdidos.
Eles estão perdidos. Quem que eu sou, o que eu... Mas isso faz parte da adolescência. Conhecendo as situações que é preciso para se tornar um adulto. Então, os pais precisam dar apoio a isso. Não que não esteja dando, não estou criticando, longe disso. Mas olha, tentar conversar, tentar falar o que é a dúvida, o que precisa, trazer esse acolhimento. Porque às vezes na correria do dia a dia, a gente acaba terceirizando muita coisa, né? Agora, a questão do sono, por exemplo, agora sou eu. Eu tenho um problemaço com sono. Primeiro que eu nunca dormi direito, mas hoje em dia eu trabalho até tarde, até meia-noite, chego com o giro lá em cima. De madrugada, minha filha passa para minha... Madrugada não, antes da madrugada. Eu demoro a dormir, porque a adrenalina tá lá no alto, tem que ser assim. Aí minha filha passa para minha cama, eu passo para a cama dela, enfim, eu durmo e acordo... por exemplo, vai chegando no final de semana, pro final da semana eu vou ficando mais cansado, porque eu não durmo direito. Eu tô dizendo o meu exemplo, mas tem muita gente que não dorme bem, que tem problema com sono, pelos mais variados motivos. Eu sinto que isso impacta bastante no meu dia a dia. O quanto o sono, a falta do sono... pode atrapalhar a vida de uma pessoa. Tremenda. Primeiro, que se você tiver com sono, estiver dirigindo, a chance de você não prestar atenção no que está fazendo, passar um sinal vermelho ou qualquer coisa, causar um acidente é muito grande. Aí, o que acontece? A falta do sono tem 3 estágios, né? A dificuldade para dormir, que é quando a cabeça não para, você fica ali pensando um monte de coisa, e você não consegue desligar. Todo dia sou eu, isso aí. Também. Sou eu todo dia. A mente não para. Aí a outra dificuldade é manter o sono, porque às vezes você acorda e tem dificuldade de voltar ao sono. Total também. Esse não sou eu, não. Isso não, você deitou, dormiu. Não, eu dormi depois que se eu acordar, um abraço. Então. Aí, e a terceira é a questão de dificuldade de acordar. Isso vocês também têm ou não? Essa aí também sou eu. Dificuldade de acordar. Não sou muito, não. Eu já fui muito sono assim. Eu tenho tudo. Com sono, falta de acordo bem. Os 3. Então, a gente precisa identificar qual que é o problema em um desses 3. Porque assim, se não dorme, é um prejuízo muito grande no dia a dia. Você vive no automático. Aí depois se perguntar assim pra você, o que foi que aconteceu ontem? Situações são marcantes, porque assim, a nossa região de memória, ela tá associada ao sistema límbico. O que é sistema límbico? Emocional, tem emoção, positivo ou negativo. Você pode lembrar lá do passado, das coisas que acontecem, que tem muita emoção positiva e também aquelas ruins. Agora, aquelas neutras, você vai falar, nossa, mas eu não faço ideia que eu tinha conhecido aquela pessoa, porque passou. E quanto mais prejuízo do sono, menos dormir, mais no automático você vai viver. E a chance de às vezes, depois falar, nossa, como o tempo tá voando. O tempo tá voando mesmo, mas e o que você tá fazendo para melhorar isso? Você já tentou fazer uma polissonografia? Não. Olha, muda a vida. Eu falo, a polissonografia, né? Aí você vai precisar buscar um acompanhamento médico, né? Você dorme, você coloca os eletrodos no cérebro para ver como que tá o funcionamento do seu cérebro durante a noite. Você vai numa clínica especialista, tem até agora alguns aparelhos que coloca para você ir para casa. Mas enfim, você tem que procurar um médico especialista do sono. Você coloca os eletrodos e dorme. Depois ele vai verificar como que é seu sono. Eu falo isso porque eu tenho minha mãe e meu pai que eles têm a apneia do sono. O meu pai é assim, ele esquece o telefone, não porque ele tem problema de memória, ele esquece a mala, mas o aparelho de apneia dele, o CPAP, ele não esquece de jeito nenhum. Ele fala que é vida, porque ele fala, olha, a minha vida antes do CPAP é uma coisa, depois do CPAP é outra. Por quê? Tinha apneia do sono, não dormia direito, ele falava, eu acordava cansado, exausto, e aí depois ele foi vendo a necessidade daquele aparelho. Então, assim, tem coisas que não é só medicamentosa. Medicamento. É realmente... Não adianta você te dar um remédio para dormir, por exemplo, e falar, respirar mal. Respirar mal, tem apneia, você não entra no sono REM. Isso que eu ia falar, o sono não é reparador, tu pode ter reparador. Quantidade. Então, a polissonografia, isso tá falando muito agora no Congresso de Neurociência a respeito do sono. O sono é tão importante que as pessoas estão deixando assim de lado.
E a polissonografia consegue identificar, nossa, mas você vai ter uma qualidade do sono, uma disposição que é tremenda. Aí eu falei assim, meu Deus, então, eu sou especialista de saúde mental. Eu tenho minha mãe e meu pai que usam CPAP. Falei, deixa eu ver se eu tenho algum problema do sono, né? Não, graças a Deus eu não tenho nada, mas eu já fiz a polissonografia. Foi legal fazer assim. Nossa, eu acho que vale muito a pena, gente. Porque, sabe, é que nem você tá falando, eu sempre fui assim. Mas não deixa acumular, sabe? Sempre tem alguma alternativa para buscar alguma ajuda. É porque muito se fala também em quantidade de sono, mas tem que ter qualidade, cara. Quantidade sem qualidade não adiantou nada. Entendeu? Eu tenho paciente que dorme 6 horas por noite, 5 horas por noite, suficiente. Tranquilo, também. O paciente que ele tem um perfil mais agitado, ele dorme pouco, mas tá ótimo. Bem, é o suficiente para ele ficar bem, né? Exato. Para ele poder render. Então, mas quantas horas você dorme por noite? Não durmo muito, não. Contando a hora que eu vou dormir. Vou dormir aqui. Um esporte, cara. Fazer um jiu-jitsuzinho. 2 horas da manhã. Aí acordo no meio da madrugada. Aí eu devo acordar o quê? Umas 9 horas da manhã. Aí levo minha filha na escola. É isso daí todo dia. Eu durmo um pouco. Não, então. Mas só que acorda cansado, mas não né? tem qualidade, pô. Não tem qualidade. Então. Esse pique aí. Então, aí você tem que ir observando, porque o que acontece? Quando a gente tá conversando, eu tô aqui falando, eu já vi que ele voou uma vez, 2 e depois ele volta. Mas é porque você tá brigando com o seu sono. Mas sabe o que aconteceu? É um cansaço. Ele teve um trauma no passado muito grande, a gente tem que respeitar, eu até não paro. Então esse ele tá muito preocupado, que é o Botafogo, entendeu? Então pode ser essa preocupação pode ser também. também. Botafogo me dá preocupações. Eu acho. Você tá dormindo bem, né? Tô dormindo bem. Tô na liderança. E o esforço que você tem para manter a atenção é muito maior. Aí você vai chegar lá na minha clínica e vai falar assim, Marcela, eu acho que eu tô com TDAH. Mas por quê? Será que é TDAH ou a qualidade do sono? Verdade. Agora, em relação ao Alzheimer, tá atingindo cada vez mais pessoas mais novas? Olha, essa é uma excelente pergunta. Porque assim, eu estudo o envelhecimento não é para trabalhar com adultos, com idosos somente. É para trabalhar o estilo de vida do adulto. Esse é o meu foco. Para prevenir, né? Exato. Sabe por que tá tendo mais Alzheimer? Primeiro, porque um dos maiores fatores de risco que tem para a doença de Alzheimer são os transtornos psiquiátricos. Então, a gente está observando, assim, vocês que não têm conhecimento de estudo de números, vocês já observam que os números de transtornos psiquiátricos aumentaram. Sim. A galera tá maluca. Consequentemente, a chance de ter maiores quadros de demência é muito grande. Alzheimer é a mais comum. Deixa eu dar uma correção, porque a galera tá maluca porque a internet cai de pau em mim, né? Isso é uma brincadeira, né? De criança. Não, gente, Porque a galera, tudo agora é assim, né? Não, eu sou maluco, eu tenho TDAH, acho que tanta coisa que eu tenho. É porque acha que esses transtornos é coisa de maluco. Não, mas tô brincando. O maluco, eu respeito, tô brincando. A questão do maluco, eu acho que é assim, tipo, tá fora do equilíbrio normal que a gente espera, né? Mas, enfim... E aí tá tendo muito esses casos. E o que acontece? Os casos de transtornos psiquiátricos, ansiedade, depressão e tudo que a gente tem aumentado tanto. E como ele leva um quadro de demência, ele não só leva um quadro de demência, como leva um quadro de demência precoce. Então, assim, eu tenho um paciente que passou chegou a vida inteira com tratamento lá, tomando medicamento psiquiátrico com quadro de depressão. Mas é aquele tratamento que era só medicamentoso, porque o medicamento diminui sintoma, faz você não ficar tão apático. Mas nunca fez um tratamento psicoterápico, enfim, para entender a essência daquilo. E aí depois chega na minha clínica com seus 47 anos, começar tendo queixa de memória. Aí vai ver, não... até então tá ok, vamos tratar o emocional. Passa-se um tempo, dá os 52, 55 anos, mas tá piorando. E aí a descida do quadro de demência, quando é mais novo, é assim, é muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, assim... quando eu falo, gente, vamos olhar o sono, vamos olhar a alimentação, vamos manter um equilíbrio. Saúde mental a saúde mental como um todo, na fase adulta, é porque não adianta esperar os 60 anos para cuidar da saúde. Como um todo. Física, mental, tudo.
Porque chega ali, é toda a soma. A gente envelhece desde que a gente nasce. Esse é um ponto. A gente envelhece desde que a gente nasce, porque a gente está ali crescendo, aprendizando. Então, a forma que a gente leva a vida é o idoso que a gente vai ser. E uma coisa importante também, querer aposentar para não fazer nada é o maior perigo e inimigo do cérebro. Sim. Você pode fazer um trabalho voluntário, você pode fazer alguma coisa assim, você não pode não querer trabalhar com aquilo que você trabalhou a vida inteira. Sim, mas ficar sentado na frente da televisão sem fazer nada útil, né? Tem que se sentir útil. É um perigo. Um perigo. Sim. Então a gente tem que tomar muito... da mesma maneira. Eu fazia uma apresentação antigamente, dava palestra, eu botava no final assim, uma imagem, né, com uma mão assim, ó, e com uma asa gigante. Eu falava assim, ó, dê asas à sua vida. Eu botava assim, ó, atividade física, sono reparador, alimentação saudável e sonhos. Que é o projeto de vida, é isso aí, é trabalhar, é produzir. Tu vai ficar com a mente saudável a vida inteira, cara. Agora o cara não quer se hidratar, quer dormir mal, fica estressado, não se alimenta bem. Não adianta dinheiro, não adianta nada. Vai ter problema. E eu vou incluir, a socialização aí também é importante. As pessoas acham que, não, eu prefiro ficar... Não tem problema preferir ficar sozinho. Mas tá na roda com os amigos, com a família, conversar. Sabe essa resenha de conversar, jogar a conversa fora? É bom pro cérebro também. Sim, é assim. Eu penso também. Você desliga dos problemas cotidianos, né? Exatamente. Aí brinca, ri, conta uma piada. É legal. E assim, muito se fala sobre a correria que é hoje, né? E é mesmo. Correria, acho que o mundo cobra cada vez mais. O quanto isso está impactando na saúde mental das pessoas, essa correria diária? Muito, né? Eu trabalho muito com essa questão de performance, né? Então, assim, a clínica fica no meio do mercado financeiro, que a gente sabe que é aquela loucura, né? Que as pessoas trabalhando, você olha ali, é São Paulo, é madrugada, tudo ligado, o pessoal tá na ativa. Os pés todos acesos. E o que eu digo? Gente, performance não é trabalhar o dia inteiro e ganhar 1 milhão. Performance é realmente o quê? É a gente saber ter o tempo do trabalho e o tempo da vida pessoal. E é isso que as pessoas não estão conseguindo equilibrar. Se incluir na própria agenda, né? Exatamente. E tem uma dica para facilitar esse processo? Olha, o primeiro momento é você sempre prestar atenção no que você está fazendo agora. Prestou atenção no que você está fazendo agora é o primordial. Porque a gente fica sempre pensando, aquela atividade, aquela coisa e tal, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, porque eu acho que pode ser. Eu vim pro evento, então eu fico naquela, né? Tem um telefone pessoal, um telefone profissional. E chegou num dia que eu vi que as palestras estavam interessantes, sim, mas eu falei, não, esse dia aqui eu vou fazer a minha caminhada tranquila, vou tomar minha água de coco, eu vou fazer as coisas com calma, porque senão a gente entra num ciclo, porque querendo ou não, eu vou sair daqui domingo e segunda-feira eu tô trabalhando. Imagina você de manhã até a noite num evento. Então o ideal é qual momento que você vai tirar para fazer uma atividade física. Se não gosta de atividade física, academia, vamos tentar um esporte. Sim. Ou tentar fazer algo que gosta de... Aí você fala, não, isso é loucura, não tenho tempo. Gente, é por isso que eu falo. É melhor ter uma qualidade de vida hoje para ter uma qualidade de vida no envelhecimento do que ficar dependendo de alguém em cama, entendeu? Eu falo uma coisa muito engraçada. A gente nasce sem grana, né? Mas com a poupança de saúde até o teto. Aí você começa a juntar a poupança de grana e tira... Só que você saca a poupança da saúde. Entendeu? Exato. Aí no final da tua carreira você tá com dinheiro sem saúde. Pô, cara, sinceramente, essa conta não fecha, eu tô fora. Né? Tipo assim, eu estudei a vida inteira, trabalhei a vida inteira, mas nunca coloquei minha saúde mental em risco. Nunca. Se desse ali que se tornar ruim, eu saía, parava, abandonava. O ideal é não se perder o contato, o controle de si mesmo. Isso. Então, assim, o que eu fiz por mim esse dia, hoje? Hoje eu não fiz, o que eu quero fazer? Não, hoje eu vou... eu gosto de ouvir uma música. Vou colocar um fone, eu vou ouvir aquela música ali 5 minutinhos. Não, eu gosto de ir para uma sauna. Não, então eu vou chegar na minha casa, ou não sei, eu vou entrar numa sauna e vou ficar ali 5 minutinhos. Gente, olhar para você e fazer uma atividade pessoal não é, você não precisa ficar 30 horas. É 5 minutinhos aqui, 5 ali. O que mais você gosta de fazer? Eu gosto de ler alguma coisa. Uma coisa importante também.
essa questão de pegar o telefone e ficar nos vídeos é legal, é divertido, porque né, você começa a rir e tudo, mas isso não é um hobby, isso não tem que ser levado em consideração de falar assim, estou descansando. Isso cansa a mente, indiretamente. Então, assim, como que eu desconecto um pouco das mídias e vou fazer algo ali por mim? Ou eu vou, o que eu gosto de comer? Mas, assim, prestar atenção na comida, e estar ali se alimentando. Então, assim, é tentar tirar esses 5 minutinhos que seja por dia para fazer essas atividades. Isso é uma coisa interessante. O que fazer para descansar a mente e por quanto tempo você acha que já é assim positivo? Então, cada um funciona de uma forma. Eu acho que você tem que ir vendo assim. O ideal é você ter em pelo menos uns 20 minutos em cada período, manhã e tarde, para poder dar uma desligada. Mas dar uma desligada assim, que eu vou prestar atenção. Vocês já pararam? Às vezes a gente tá andando na rua, às vezes que a gente anda mais de carro do que a pé. A gente não presta atenção se tá ventando, se não tá. Se a lua tá bonita. Se tem passarinho ou não tem. Sabe assim, a gente fica tanto no automático, a gente passa, a gente não observa os mínimos detalhes. Então, eu acho que a primeira dica, assim, e o número 1 é prestar mais atenção às coisas à sua volta. Até mesmo, gente, de dar bom dia. Tem gente que dá bom dia por educação. Eu aprendi que eu vou dar bom dia de coração. Bom dia, tudo bem? Sabe aquilo... Faz o teste pra vocês verem como que funciona. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas de coração. Você transmite energia e recebe também. Exato. E aí você vê... quando eu vou embora lá da clínica, tarde, assim, da noite, o rapaz que fica ali, ele fala assim, é tão bom até esperar você sair, e eu saio tarde, porque você dá uma boa noite de tanta convicção, mesmo diante de um dia de trabalho. Eu falei assim, mas é dessa forma que a gente vai passando essa boa energia para todo mundo. A gente tem que identificar que a gente a gente vive em grupo. Não adianta querer só pensar no próprio umbigo. É o que eu falo, o ser humano é um ser biopsicossocial, né? Exatamente. Não tem como. Doutora Marcela Bianca, neuropsicóloga, muito obrigado pela sua presença, sua participação aqui com a gente. Imagina. O microfone é seu, rede social, projetos, ideias, enfim. Fica à vontade. Eu vou inventar esse podcast aqui, mais um. Porque cheio de assunto, dividir acabou. 2 episódios, né? É verdade. Tem que voltar aqui, doutora. Vai ser um prazer. O Rio de Janeiro muito me legal. encanta. Vai ser um prazer estar aqui. Eu vou deixar aqui também, né? Tem a minha rede social pessoal, que é Marcela com 2L Bianca Neuro, que é o meu Instagram, que vocês vão ver aí meu dia a dia e tudo mais. Só que eu tenho a clínica particular, que é o Instituto Cérebro, que é o Instituto Cérebro Marcela Bianca, que eu faço todo o meu trabalho. Mas está saindo também uma clínica social. É uma clínica sem fins lucrativos, para a gente poder ter mais verbas para poder auxiliar o estudo acadêmico em neuropsicologia, que é o Instituto Social 20, VIC. Então, é Instituto 20, VINC, que ele é o objetivo para ajudar as pessoas a terem mais facilidade e acesso aos diagnósticos e também ao tratamento. Pô, muito top. Muito bom, muito Tá bom. louco, muito top. E você aí, não deixe de se inscrever no canal Tá Beleza Podcast, dá o like, como é que é o Triplo C? Triplo C curtiu, comentou, compartilhou. É muito importante para vocês e pra gente. É verdade. Não deixe também de dar sua sugestão de pauta aí nos comentários do vídeo, tá bom? Até o próximo Tá Beleza Podcast. Tamo junto. Arrebentou, cara. Tá muito maluco. bom. Muito bom.